Ele é um empreendedor nato, é de negócios. Eu costumo brincar hoje que eu tô do começo ao rabo da cadeia, né? Eu desde plantar a uva em Mendoza até vender o vinho pro B2C, pro cliente final e vender no restaurante. E a filosofia de vida do Joca? Fazer, fazer e ser. Fazer coisas, emplacar projetos e ser exemplo. Projeto de vinho, você não faz nem para uma, nem para duas gerações. Talvez para a terceira, tá? Eu, como dentista, a enologia é uma ciência, né? Assim como a odontologia. E a paixão. Sempre tem que ter, senão não tem vinho bom, além de tudo, né? Eu não faço nada pensando em quanto que eu vou ganhar. A sociedade do ter é diferente da comunidade do ser. Você tem quantos sócios, cara? Quantos negócios? Cara, a gente tem muito sócio. Agora, o engraçado, né? Eu sou a interseção de todos esses negócios. Nada é por acaso. Restaurante é um negócio de gente. Quem pensa que restaurante é negócio de vender comida tá completamente enganado. Perfeito. Completamente enganado. É um negócio de gente. O Rudá hoje e o Masca são restaurantes super premiados, assim. Tem diversos prêmios de revista, de periódico, no próprio Guia Michelin. Então, que bacana. Eu ensino muito para meus filhos. Gratidão é a primeira palavra de um homem de caráter. É muito óbvia essa sua energia. Salute. Felipe, salute. Obrigado, meu irmão. O vinho faz dentistas virarem empreendedores. Faz um homem que se formou em 99 conquistar 5 restaurantes, 3 lojas nos Estados Unidos, uma vinícola em Mendoza e uma plataforma de enoturismo. E faz um homem que acredita que nada na vida é por acaso, descobrir que conhecer uma pessoa pode mudar tudo. Eu sou o Felipe Vasconcelos, produtor de vinho e fundador da Vinícola Fortuna, e este é o Vinho Faz, conversas de quem faz vinho sobre o que ele faz. Joca Ururaí. Acertei? Certíssimo. É dentista, formado em 1999, especialista em implantodontia, professor assistente do curso de especialização em prótese pela UERJ, professor de curso de implantodontia da São Leopoldo Mandique. Tem 2 clínicas odontológicas. Mas Joca é muito mais do que dentista. Sócio fundador da House of Wine em 2016, sócio fundador do grupo Trema de Restaurantes, 5 marcas com projetos novos no exterior. Sócio fundador da Remember, um trocadilho ali que tem um BR no final, lá nos Estados Unidos. São 3 lojas da Remember, não é isso? Sócio da Honda Casa de Vinos e Restaurante Curo em Mendoza. Essa é uma vinícola que, aliás, ele já vai trazer uma novidade aqui. Ele é um empreendedor nato, é de negócios. E essa Honda Casa de Vinos, que é uma vinícola em Mendoza, já está sendo negociada. Eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso aqui. Sócio da importação e distribuição dos vinhos Martino Wines para o Brasil, criador do programa e da plataforma de vendas de programas, passeios e eventos de vinhos My Wine Experience. Criador do blog Vamos de Viagem, ligado ao enoturismo. Seu tio Roberto Ramos tinha histórias e relações no mundo do vinho e isso plantou a semente no Joca. Mas foi conhecer o Gutinho que tudo mudou. Joca diz, nada na vida é por acaso, mas ter conhecido o Gutinho foi algo que jamais imaginei que geraria o que vem gerando entre nós dois. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. O Gutinho que esteve aqui no episódio número 4, que é o prefeito de Areal, dessa cidade, onde eu sempre falo que eu tirei há muito tempo atrás, não era nada, tinha só a minha esposa, que para mim é tudo nessa vida, e hoje é a capital da uva, a cidade das nações, e a gente grava esse episódio aqui no incrível Borgo del Vino da família Eloy. E a filosofia de vida do Joca? Fazer, fazer e ser. Fazer coisas, emplacar projetos e ser exemplo. Uau! Já na introdução, imagino que vem por aí. É uma verdadeira aula de empreendedorismo e de quem faz acontecer. Seja muito bem-vindo, Joca Ururaí, também com sobrenome indígena, vai explicar tudo isso aqui pra gente, ao episódio de número 26 do Vinho Faz. Saúde! Salute! Saúde, Felipe. Obrigado pelo convite, meu irmão. Que apresentação. É muita coisa. Eu fiquei assim, ó, relendo. Rapaz, e eu vou te falar uma coisa. Depois que eu escutei essa tua apresentação aí, eu cheguei que me emocionei um pouco, lembrando de que todas essas coisas, né, que a gente vem fazendo, sempre tem alguém importante nessa história. Eu fui convidado para ser professor de um curso de especialização de implantodontia, fui convidado
para ser professor assistente no curso de especialização de prótese por ex-professores meus, que são meus amigos até hoje. Então, no final das contas, eu acho que o que a gente tem que falar aqui é que toda essa parte de empreender, sempre tem alguém importante, né? Quando você citou o meu querido tio Bebeto, que foi um cara que eu costumo brincar, né? Quando eu falo para as pessoas, pô, como é que você foi parar no mundo do vinho? Tio Bebeto é um cara que, sabe aquelas pessoas que você senta para conversar e que o papo rende, quando você olha no relógio, se passaram 3 horas, porque ele contava histórias de relações pessoais, de amigos do mundo do vinho que ele construiu, né? Porque morou fora do país. E hoje eu tenho o privilégio, através dessa relação com o tio Bebeto, de ser amigo de alguns desses produtores que ele me apresentou. Amigos que, quando vêm ao Brasil, vão à minha casa. Quando eu viajo, nos recebem em casa, saímos para jantar juntos. E Gutinho, cara. Gutinho realmente é um cara que eu hoje... A minha relação hoje com a Serra do Rio, eu preciso te confessar aqui, eu até me envergonho um pouco, porque eu, como carioca, envolvido com o mundo do vinho há tantos anos, né, com Mendoza, com projetos fora do país, meu sogro tem uma casa aqui na região serrana, eu tô com a minha esposa há 20 e tantos anos, 27 anos juntos, e eu nunca tinha visitado um projeto de vinho aqui. E foi Gutinho, num passado recente, nos conhecemos, e eu guardo uma frase que ele diz pra mim, que ele dizia, se não me engano, Vinícius de Moraes, amigo de verdade, se não me engano, amigo de verdade a gente não faz, a gente reencontra. E a minha relação com o Gutinho é muito assim, parece que nós éramos amigos há muito tempo. A gente tem um carinho, uma empatia, e ele acabou assim, a gente acabou, de novo, nada na vida é por acaso, né? A gente acabou se conectando através de uma história muito bacana, que é a questão do projeto da Vila Argentina, que também é uma conexão entre amigos, inclusive um amigo meu, amigo de infância, que eu não ouvia há muito tempo, e por um amigo em comum fez essa conexão e ele acabou me conectando com o Gutinho. Se você quiser eu posso te contar essa história, mas vou deixar você seguir o teu roteiro. Mas no fundo, eu acho que a história do ser, né, ser quem eu sou hoje, eu acho que tem muitas das pessoas que passaram por aqui. Quando eu escutei você falando dessa apresentação, tanta gente bacana que veio na minha cabeça aqui, né? Joana, minha esposa, que construiu o projeto comigo, minha parceiraça da vida, é dentista também. Nós montamos o consultório juntos. E o projeto de viagem, de enoturismo, My Wine Experience, né? Os meus sócios na House of Wine, o Hugo Martino, meu sócio, dono da Martino Wines, meu sócio na Honda, enfim, tanta coisa, tanta gente legal aí que, enfim, eu vou até parar de falar o nome para não esquecer de ninguém. Vai ficar de fora alguém. É isso. Isso é muito legal, porque já conecta um pouco o que a gente falava nos bastidores antes de iniciar a gravação, que para você o maior ativo no mundo dos vinhos justamente são as amizades. É isso que você traz. Isso é fantástico. É isso. Realmente... Hoje, as relações que eu tenho, né, no mundo do vinho, seja com enólogos, com produtores, cara, é uma coisa, assim, é tão gratificante isso, porque eu tenho o privilégio de receber na minha casa grandes produtores do mundo do vinho, gente que, cara, Zé Alberto Zucardi, que talvez seja um dos maiores nomes do vinho argentino, é meu amigo pessoal, vai na minha casa, passou férias aqui, trouxe pra casa do meu sogro em Araras, e quando eu vou a Mendoza, eu brinco com ele que é como ir ao Vaticano e não ver o Papa. Eu tenho que ir a Mendoza, tenho que ir lá, pelo menos, encontrá-lo, enfim, sempre, seja por uma visita rápida na vinícola, no escritório, para bater um papo, para dar um abraço. Sou muito grato a ele, tem uma história, assim, muito marcante. De novo, né, quando eu vou repetir isso aqui durante o podcast inteiro, acho que nada na vida é por acaso. Meu pai teve um infarto e uma parada cardíaca em Mendoza, e o Zé Alberto salvou a vida do meu pai. Caramba. Meu pai teve uma parada cardíaca, passou mal, nós estávamos almoçando na Santa Júlia, meu pai já tinha um problema cardíaco, isso tem 3 anos. E Zé Alberto fez uma intervenção junto ao hospital, ligou, falou quem ele conhecia, e o diretor do hospital acionou a equipe médica, a equipe de hemodinâmica. Meu pai botou um stent, meu brinco, meu pai hoje tem um stent argentino batendo no peito. De Mendoza? De Mendoza. Mas teve uma parada cardíaca, reverteram a parada dentro do hospital. Caramba. E graças à agilidade do Zé, né, das relações do Zé Alberto e agilidade no atendimento, meu pai tá vivo e pudemos voltar esse ano em Mendoza pros meus 50 anos, que a gente foi pra Mendoza agora. Que a gente vai falar sobre essa festa, e quando eu perguntei assim, né, de forma, enfatizei o stent de Mendoza, não só da Argentina, mas Mendoza, porque Mendoza tem toda essa conexão do vinho. E seu pai é um cara que bebe vinho? Bebe, meu pai todo é um dia? apreciador todo dia.
Como dia. você bebe todo dia? Eu bebo todo dia. Mesmo, uma tacinha? Eu à noite, invariável. Almoço não, por causa do consultório. Então, Sim. em geral, eu atendo no consultório. Eu tô de terça a sexta, invariavelmente eu vou ao consultório. Legal. Segunda é o dia que eu tô pelos restaurantes. Normalmente é o dia que eu faço, enfim, um roadshow com alguns produtores. A gente recebe alguns... fazer treinamento nos restaurantes, ou faço alguma atividade. Então é o dia que eu tô na parte administrativa e na gestão dos restaurantes junto com o meu sócio. Mas de terça a sexta eu tô no consultório. Então aí no almoço eu não bebo, em geral. Mas Claro. à noite, Sempre eu vai. e Joana, uma garrafinha. Muito bom. Joca, eu já quero emendar aqui uma pergunta, trazendo um pouco disso que você falou, que não vinha aqui a Serra, vamos chamar aqui de Serra do Rio de Janeiro, essa região aqui onde a gente tá, Areal, Secretário, pega até ali um pouquinho de Três Rios, Paraíba do Sul, onde estão as vinícolas por aqui. E a Vila Argentina, que tá vindo por aí, eu quero que você fale um pouquinho também aqui em Areal. Mas o que você já enxerga? Você que é um produtor, tem a vinícola lá em Mendonça, a gente vai falar sobre isso também, mas de imediato, assim, nessas andanças, ou seja, o que você já conheceu aqui da região, quando você faz um paralelo à vinícola em Mendonça, o que a gente já tem aqui e o que falta pra gente acelerar? Felipe, eu te confesso que eu fiquei muito, muito impactado com o que eu vi quando eu vim aqui, a primeira vez. Na verdade, a gente veio para um encontro, eu estava com o pessoal, meu querido amigo Alexandre Lalas, da revista Gula, com o Nuno Pires, e teve um evento aqui em cima na Serra, e foi esse momento que eu vim, foi quando eu tive a primeira vez com o Gutinho aqui, e nós visitamos algumas vinícolas aqui. E eu fiquei muito, muito, muito impactado com o que está sendo investido. Ou seja, o que está sendo feito aqui. Eu falo uma coisa, que projeto de vinho você não faz nem para uma, nem para duas gerações. Talvez para a terceira. Ou seja, você não faz um projeto para o teu filho, você faz para o teu neto. Né? Tempo de maturação, de vinhedo, né? Você entender o terroir que tem. Então, acho que aqui é tudo muito jovem. Mas o que está sendo extraído em tão pouco tempo, cara, eu acho que realmente assim, eu acho que obviamente tem curva de aprendizado, tá? Eu como dentista, a enologia é uma ciência, né? Assim como a odontologia. Eu acho que a ciência ela precisa estar envolvida, né? Eu acho que obviamente tem a questão da paixão, né? Do encantamento que o mundo do vinho traz, que foi o que me levou para Mendoza. Mas, cara, eu tô assim, realmente muito motivado e cada dia que passa eu tenho vindo mais aqui. Hoje eu tô aqui por esse motivo, né? Porque estar envolvido, conhecer um pouco mais do que está sendo feito, eu acho que a gente vai colher muitos bons frutos aqui, tá? Eu dou muito valor ao investimento que está sendo feito, não tem sido pouco. Eu sei que é um projeto que hoje você produzir aqui talvez custe mais caro do que nos lugares mais caros do mundo, Sim. né? Por conta de técnica, de manejo de vinhedo, de curva de aprendizado, né? Joque, você até trouxe esse ponto, eu ia fazer justamente esse link aí da dupla poda. Quando você traz, você já acabou de falar do custo, é isso mesmo, nosso custo é dobrado, é mais complexo, só que essa técnica também, lá do Murilo Regino em 2001, quer dizer, tem só 25 anos, mas além dos empresários aqui muito fortes que estão em fases de vida onde podem investir e não precisam sobreviver desses projetos, o que faz muito isso acelerar, que eu acredito que tenha impacto no que você percebeu. Minha pergunta é, você trouxe 2, 3 gerações para o neto, será que a dupla poda e a qualidade dos vinhos que a gente já percebe, ganhando prêmios, as cegas, não só aqui no Brasil, Itália, no Vinos em Mendoza, tem um vinho da família Eloy mesmo, ganhou os 5, salvo engano, 97 pontos no Vinos em Mendoza. E ganhou também no Vale da Aosta de vinhos extremos na Itália. Pô, peraí, foi plantado em 2019. Será que a gente tá fazendo, através da dupla pod, de tudo que você tá vendo, para a segunda geração? Ou você ainda você acha que é só na terceira? Quando eu digo 2 gerações de 3 gerações, talvez eu esteja falando da questão de sustento financeiro, tá? Ou seja, para você ter um negócio que é rentável. Eu acho que você conseguir fazer essa curva, né, de atingir um volume de produção que pague essa conta, tá? Não quer dizer que eu esteja certo, é a minha opinião, entendeu? Assim, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que você conseguir ter um negócio olhando pelo lado do negócio, né? Porque assim, meu primeiro investimento em Mendoza no mundo do vinho foi num negócio que era um hobby. Era um terreno compartilhado
4 sócios, 1,2 hectare, 2/3 plantado de Malbec, 1/3 de Cabernet Franc, onde a gente plantava, tinha uma empresa que fazia todo o mantenimento, no final a gente colhia, e aí a gente brincava de fazer vinho. Uma barrica de Cabernet Franc, uma barrica de Malbec, vendia uva. Não era um projeto que tinha o que eu depois fui buscar em Mendoza, que hoje é o que a gente faz, importa vinho, distribui, bota no mercado, tem todo... Eu costumo brincar hoje que eu tô do começo ao rabo da cadeia, né? Eu, desde plantar a uva em Mendoza até vender o vinho pro B2C, pro cliente final e vender no restaurante, né? Então, desde produzir, né? Você plantar a uva, colher, vinificar, engarrafar, rotular, desenvolver todo esse processo, exportar lá, importar aqui, e distribuir aqui, e tá no restaurante também. E vender, e tá na loja vendendo pro B2C também. Então, do começo ao fim da cadeia. E além disso, você tem os restaurantes. É isso. E você já abastece eles. E eu faço a distribuição para os meus restaurantes. Então, eu importo os vinhos, né? Junto com o Hugo, né, e com a Glaze, que são nossos sócios lá na GLC, que é a importação. E a gente está no processo de distribuição, onde eu distribuo para os meus restaurantes e para outros, né? Essa linha Martino, eu faço a distribuição para os meus restaurantes e para outros. Além de a gente fazer toda a distribuição para os meus restaurantes de todo o portfólio. Todos os vinhos que eu tenho nos nossos restaurantes no Rio são distribuídos pela House of Wine. 100% do portfólio, 100% das cartas de vinho, eu é que faço. Eu é que, enfim, monto, eu que faço a gestão dessa carta. Legal. Todo esse mix, entendeu? Então, voltando à tua pergunta, pra gente não desviar tanto, assim, eu acho que quando eu digo que leva tempo de maturação, não só a questão da produção de qualidade de vinho, que eu acho que, obviamente, dependendo de onde você esteja, pode ser que... Eu brinquei com os meninos da Vila Argentina, eu falei, talvez eles acertaram no que eles nem estavam vendo, tá? Olhando pelo terreno ali, e... isso aqui vai ficar gravado para a eternidade, quem sabe lá na frente vai falar, caramba, não é que o Joca realmente... eu acho que eles têm um perfil de solo, eles estão numa região que eu acho que pode ser, acho que pelo estilo, pela inclinação, pela insolação e pelo perfil do solo que eu vi quando eu estive lá visitando, não sei se eles vão ter essa intenção de fazer com tanta vontade vinhos para produzir, para ser um projeto vitivinícola tão forte. Na Vila Argentina, que eu tô falando, tem uma questão vai ter o enoturismo, tem um projeto, tá muito bacana o projeto, tem alguns gênios ali envolvidos no projeto para fazer um negócio bacana, mas eu acho que o local em si, onde eles escolheram, me traz uma sensação de ser um solo, um perfil, uma região que eu acho que pode entregar muita coisa. Veremos. Muito bom. E para quem tá ouvindo e assistindo, a gente tá falando de Areal. Areal aqui ali, pertinho. Descido, passou do pedágio, ali é Secretário, né? Entrando em Areal, aquela divisa ali, sei lá, 2 quilômetros depois, 1,5 km, 2 quilômetros depois do pedágio, é muito perto. E realmente me parece uma região que tem um perfil bastante interessante. Vamos ver o que sai. Mais um projeto incrível. É incrível. O que está acontecendo aqui assim, vocês, né? Eu digo você, família Eloy, Renato na Terra Benta, enfim, também não quero para não esquecer de Heraldo, para não esquecer de ninguém. Mas, cara, assim, é louvável o que vocês estão fazendo, né? São investimentos, como eu falei, eu acho que tem um tempo de maturação, né? E o que já está sendo angariado de qualidade, né? De exposição, cara, é fantástico, é fantástico. Existe com certeza aí E, de novo, eu acho que muito porque tem muita ciência, muito investimento, né? Para que se faça algo que é o que vocês estão fazendo aqui. E a paixão. Sempre tem que ter, senão não tem vinho bom, além de tudo, né? Sem dúvida. Joca, você trouxe a House of Wine, você falou sobre a House of Wine, de fundar ela. O que fez você decidir? Qual que foi o gatilho? Você lembra disso? Por que eu tenho que ter essa empresa de vinho? Lembro. Na verdade, eu acho que a gente foi empurrado para esse negócio, né? Porque a House of Wine, nós somos 4 sócios, somos amigos desde 20 e poucos anos de idade, já vai quase 30 anos de amizade aí, e eu em um momento eu tive uma ideia para minha casa de ter um aplicativo para fazer uma gestão da minha adega. Eu queria ter alguma coisa que eu pudesse saber os vinhos, catalogar alguma coisa. E um desses meus amigos de juventude aí já mexia com tecnologia, trabalhava com a parte de design, então pedi para ele desenvolver uns templates para que eu pudesse botar no iPad para minha adega e tudo mais. E
a gente estava trabalhando um pouco nisso, porque eu estava instalando um sistema de automação na adega, e aí eu fiz uma viagem, cheguei num restaurante e vi um aplicativo para carta de vinho e iPad em Porto Madeiro, na Argentina, em Buenos Aires. De lá mesmo, na época tinha Nextel, eu liguei para ele e falei, cara, vi um negócio aqui, a gente não vai fazer isso lá para casa, a gente vai fazer isso porque isso é um negócio. Eu vou aproveitar lá em casa pra gente fazer um ensaio, mas vamos, quando voltar, e aí nós começamos a trabalhar com isso. E aí nós começamos a colocar esse tipo, desenvolvemos o aplicativo, nós 4, né, 2 engenheiros, ele que trabalha com a parte de tecnologia e design, e eu como dentista, desenvolvemos esse aplicativo e começamos a colocar em alguns restaurantes no Rio de Janeiro. E uma sacada que a gente teve, que foi muito bacana, é que tinha um espaço de publicidade no aplicativo. Então, eu tinha lá algumas abas onde eu podia aplicar algumas marcas e era isso que ia monetizar o negócio. Então, eu fui em algumas importadoras, com quem eu... indicado pelo meu tio, que conhecia alguns produtores que tinha acesso a alguns importadores, esse meu tio Roberto, e oferecemos para que eles pudessem ser parte desse projeto. E aí o que aconteceu foi que essa aproximação com os produtores, a gente começou a promover eventos nesses restaurantes onde a gente colocou a carta. Ou seja, eu fazia jantares harmonizados para divulgar o vinho daquele produtor. Fizemos com o Zé Alberto Zucardi há, sei lá, 13, 14 anos atrás. Fizemos um jantar harmonizado, onde ele era um apoiador, tinha a marca dele, e uma das janelas do aplicativo, você clicava, abria uma janela grande no iPad, e ali a gente divulgava o jantar harmonizado. Então lá, jantar harmonizado, dia tal hora, com a presença do José Alberto Zucardi, da família Zucardi e tal, os vinhos, o valor, e o cara tinha ali a condição dele já comprar o produto. Isso começou a tomar um volume, a gente fazia alguns eventos, e aí a história de que a gente, de novo, né, a coisa foi acontecendo, as pessoas iam para esse jantar e queriam comprar o vinho, e nós não vendíamos vinho. Então a gente começou com a importadora a buscar um caminho comercial, até que chegou o momento que o subsolo do box da minha casa, eu não conseguia mais entrar de vinho pra gente vender. Eu botava vinho no meu carro, ia levar vinho, e aí nós tivemos que construir um lugar físico, né, nós transformamos uma empresa de serviço. Por uma questão, obviamente, de legislação, a gente teve que abrir uma empresa comercial para poder vender vinho, porque a gente, então, era uma empresa de tecnologia, que era uma empresa de serviço. E no segundo momento, nós procuramos um ponto físico e aí criamos a House of Wine, que nada mais é do que o local onde a gente passou a receber, por isso tem uma sala de estar, é um ambiente super intimista, onde a gente passou a receber os nossos amigos e os produtores de vinho, onde a gente criou um clube de vinho, onde as pessoas se associam, recebem uma garrafa por mês, e ali a gente passou a receber como se fosse a casa do sócio do nosso clube. Isso existe até hoje? Existe, estamos no Barra Ponte, na Barra da Tijuca. Legal. É nossa casinha lá. Hoje, tô lá mais tarde, saio daqui, hoje tem a reunião semanal dos sócios, começa às 8 da noite e não tem hora pra acabar. A gente... Regada vinho. Cara, nem sempre, você acredita? Tem muita gente que fala, vocês vão se juntar, os 4, né? Vão tomar. Cara, às vezes não, às vezes a gente senta lá e engrena no trabalho, né? Porque é uma reunião, cada um tem a sua atividade. Sim. Eu tenho consultório, os outros 2 sócios trabalham em empresas, os outros 3, né? Então trabalham em empresas, têm seus compromissos. Então é o dia que a gente senta realmente para traçar as estratégias da empresa, enfim. Obviamente que muitas das vezes a gente abre um vinho até para provar, né? Boa. A conversa fica melhor. Sempre fica melhor. Quero falar aqui, abrir um bloco sobre os restaurantes. É um tema acho, bastante interessante. Você é sócio fundador do Grupo Trema. O que seria esse Grupo Trema? Eu tenho aqui como informação que são 5 marcas de restaurantes, eu não conheço. Como é que é isso? Quais são os restaurantes? Como é que você divide seu tempo? E mais ainda, uma pergunta bem longa. Indicações Michelin. Como é que é essa história? Ou seja, tem qualidade aí nisso que você faz? De novo, né? Como é que as coisas vão acontecendo de forma... E às vezes quando a gente olha para trás, a gente começa a entender, né? O porquê. E a história das pessoas. Mais uma vez, como é que o universo vai conspirando, né? Eu peço muito isso, que o universo conspire para que me junte as pessoas de bem, né? E a gente, em 2019, a gente abriu uma filial da House of Wine em Ipanema. E essa história é muito interessante. Porque se deixar, eu vou falar aqui até amanhã. Manda bala, o podcast é seu. Um dia eu tava no consultório e aí me ligou um dos nossos vendedores da loja e falou: doutor, teve uma pessoa aqui que tá procurando um espumante pro noivado do filho e tal, ele se encantou com a loja e tal, gostou, ele tá com um restaurante em Ipanema, tá passando por um momento difícil e ele queria alguém que pudesse ajudar lá com a operação dos vinhos. Você não quer marcar uma conversa com ele? Felipe, eu sou um cara que dificilmente você vai me ouvir dizer não.
para ouvir alguma coisa. Falo muito isso para meus filhos. A gente tem 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais e falar menos. E eu sempre tô aberto. Eu não falo tão menos assim. Eu falo bastante, mas ouço bastante e tô sempre muito aberto para escutar o que tem de oportunidade. E assim foi. Eu fui lá, me sentei com ele. Realmente era um restaurante que estava com uma situação complicada de operação. E eu propus para ele o seguinte. Falei, cara, você tem uma coisa que você tem espaço ocioso dentro do teu espaço e eu tenho condições de montar uma loja aqui para você a custo zero e a gente fazer um ganha-ganha. Eu vou operar os vinhos para você, eu vou montar uma loja, eu vou atender os teus clientes aí dentro com vinho, faço o serviço, trago gente preparada para fazer um bom serviço e a gente vai fazer uma composição aqui que você vai ganhar e eu também. A gente vai ficar feliz. Eu nunca faço nada pensando em quanto eu vou ganhar, tá? E de fato a loja foi assim. Você não vai me ver, numa conversa, você me chamar para fazer algum negócio, mas eu falar o que é o meu negócio. Não. Vamos fazer, topei fazer, vamos fazer. A partir daí, a gente vai debater, discutir, se for bom, vai seguir. Se não for bom, não vai, naturalmente a coisa vai deixar de existir. E assim foi. A gente montou uma loja lá em 2019, funcionou super bem, a loja explodiu, foi um sucesso. Mas a comida do restaurante estava, cara, não estava legal. E, voltando, como eu comentei, a gente tem muitos amigos produtores de vinho. A ideia era usar esse espaço para a gente receber os produtores, fazer jantar harmonizado, ter um nosso espaço para fazer os eventos, porque até então eu usava restaurante dos outros. E nessa angústia de não ter uma comida legal, recebi um produtor do Piemonte no final de ano, fomos lá jantar, e aí ficou aquela coisa, puta, a comida não tá bacana. E aí eu, atrás de alguém, eu fui apresentado ao Gustavo Gil, que hoje é meu sócio no Grupo Trema, foi o fundador junto comigo. Gustavo foi sócio de um outro grupo de restaurantes e exatamente em 2019 ele tinha saído da sociedade. Estava buscando outros caminhos, tentando ver, estava vendo alguma coisa pro lado de café, queria montar uma coisa, andou estudando café e tal. E a gente foi apresentado e eu apresentei para ele a minha dificuldade. Falei, cara, eu tenho uma loja e o restaurante está muito mal. E eu precisava tentar alguma coisa para melhorar o restaurante. Eu não conheço absolutamente nada desse negócio. Preciso de alguém que conheça. Eu não vou... Que é a história que eu te falei. Eu não faço nada sozinho. Preciso me juntar com alguém que tenha habilidade e capacidade para fazer. Vai ser muito mais fácil para mim. Se eu tiver algo para contribuir, vai ser melhor ainda. E assim foi. A gente começou a falar. E o que aconteceu, Felipe? Veio a pandemia. E a pandemia, a gente fecha a loja. Desmontamos a loja inteira, eu com meus 3 sócios, paramos o carro na porta, colocamos tudo dentro da mala do carro, levamos tudo para a loja da Barra, porque era uma loja envidraçada na rua, era à frente do restaurante, era como se fosse uma varanda, onde é o Mágica hoje, na Joana Angélica. E aí, mas continuei falando com o Gustavo, com o Gil, Gustavo Gil, né? Ipanema. Gil é sobrenome, Ipanema. Uhum. E aí, continuei falando com ele. Nesse meio do caminho conheci um chefe de cozinha e aí fiz a conexão também com ele. Assim, eu acho que uma das coisas que eu desenvolvi, que eu consigo juntar, acho que, de novo, nessa história de tentar ter gente boa, de conectar gente boa, eu consegui juntar gente que tinham talvez naquele momento o mesmo propósito. E a gente começou a trabalhar num projeto para um restaurante ali. Ele no primeiro momento falou para mim, Joca, legal pra caramba, acho que é bacana, o ponto é bom, a gente tem condição de fazer. Mas não tem como ter loja. A gente precisa desse espaço, porque o restaurante, ele tinha uma conta lá e falou, cada assento fatura X mil reais por mês. Então, nessa área que você tem aqui, a gente tem tantas mesas e cadeiras. E para poder fechar o business case do negócio, a gente precisa dessas mesas e cadeiras. Então, não tem House of Wine na varanda, esquece. Foi, não, tudo bem. Eu vou levar isso para os meus sócios. Se a gente fizer um restaurante, eu vou propor que a House of Wine seja o distribuidor desse restaurante. Ou seja, a gente perde a loja como B2C para o cliente, mas a gente passa a ser um vendedor B2B para o restaurante. Beleza? Beleza, não, tá bem, isso a gente consegue fazer. A gente vai fazer uma composição de preços aí e assim foi, tá? Encurtando um pouco a história. Uhum. A gente começou a trabalhar no projeto, a pandemia, fizemos um balão de ensaio com alguns investidores e inauguramos o Mágica, que foi um sucesso. Abriu o Mágica, explodiu. Mas antes da gente abrir o Mágica, o Gil, como eu te falei, tinha saído do grupo e tinha dentro de um acerto na saída da sociedade, que não estava acontecendo por conta da pandemia, ele acabou tendo que recomprar uma das operações. E aí a gente recomprou, eu entrei de sócio nesse momento, comprando uma participação de um sócio que estava querendo sair, e ele retomando a participação que ele tinha, a gente recomprou a Brasserie Mimolete, no Shopping Leblon,
que é um restaurante que já está lá há quase 10 anos, tem 9 anos de funcionamento, é um reloginho, funciona super bem, uma brasserie francesa. O Mágica é uma cozinha contemporânea, né? Tem uma coisa um pouco autoral, é um restaurante que não tem... Mágica é máscara em polonês, que foi um restaurante idealizado na pandemia. Então, e não tem uma identidade. Então, a gente faz meio que uma brincadeira de que por trás dessa máscara, a gente brinca com... Então, eu tenho desde um caragui de couve-flor, que é uma coisa meio coreana, até uma lasanha italiana, enfim, pratos super... É um cardápio muito versátil. Legal. Tá convidado aí conhecer. Boa, quando for ao Rio, você é meu convidado. Boa. Eu falo isso muito. Não faz o menor sentido eu estar nesse negócio se não for para receber os meus amigos. Boa. Então, uma das coisas que você tem que ir lá conhecer são os nossos restaurantes. E aí, assumimos a Brasserie Mimolete ali no final de pandemia. E, enfim, e aí o projeto foi crescendo. Abrimos o Izar na sequência, que é um restaurante de cozinha espanhola, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela. Depois abrimos o Rudá. Esse é onde? Esse é Ipanema. Ipanema e Leblon. Tudo Ipanema e Leblon. O Izar a gente fechou no ano passado. E hoje a gente está com um projeto para trazer ele de volta em outro local. Eu ainda não posso falar, mas a gente está trabalhando em mudança de local. Problemas. Ô, Joca, tem dois pontos que me chamam a atenção. Você é um cara empreendedor, é claro. Tá falando... Louco, né, que você quer dizer. Como a gente, né? Quem empreende não tem nenhum normal. Eu não conheço nenhum empreendedor que seja normal. Você tá no meio de... São alguns negócios diferentes. Primeiro ponto, antes de te questionar sobre essa sua ideia de restaurante, que muitos falam, pô, restaurante, você não tem vida, você é um negócio sempre muito difícil, mas eu vejo que você é o cara que faz o negócio acontecer, monta para esse time e o negócio flui sem necessariamente ter a sua presença ali. Eu acho que o grande ponto de restaurante, que as pessoas às vezes têm um pavor, talvez a ignorância, a falta do conhecimento é justamente isso. E imagino que tenha uma margem interessante para você estar metido nesse tipo de negócio. O outro ponto eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, mas a House of Wine, né? Uhum. Ela, pelo que eu entendi então, é um modelo de negócio onde você... Não sei se existe, isso também é um ponto que eu quero saber. Se alguém quiser uma House of Wine no seu restaurante, eventualmente pode te procurar. Ou seja, você chega dentro de algum restaurante, monta uma estrutura de adega para fornecer os vinhos, fornecer o serviço. Esse é o seu modelo de negócio ou eu entendi um pouco errado? Não, a gente até chegou a fazer, esse modelo aconteceu lá em Ipanema, a gente viu a possibilidade de também fazer em um outro restaurante na Barra, mas acabou que não funcionou. A operação não funcionou bem nesse formato. Tem que ser 100% sua. Exatamente. Isso acabou não acontecendo. Hoje o que a House of Wine é como se fosse um distribuidor, né? Ok. E aí eu tenho algumas coisas que são muito... que eu acho que o segredo funcionou assim e é o sucesso por isso. A gente tem uma logística própria. Eu entrego praticamente todos os dias na Zona Sul e na Barra. Então isso, para o cliente, é um conforto, porque ele mantém um estoque mínimo, ele não precisa estar estocado, porque... Não precisa de espaço físico, que é caro também, capital de giro. Então a gente acaba que tem essa... eu opero muito para alguns players do mercado que às vezes tem uma dificuldade, inclusive, de estoque. Durante muito tempo eu atendi uma rede de quiosques na praia, que o cara tem beach club e que ele não tem um estoque. Então você imagina, pega um feriado prolongado na quinta-feira de sol em pleno janeiro, no sábado ele tá sem vinho, ele não tem estoque. Então eu entrego no sábado. Muitas vezes eu pego, boto no meu carro, vou na loja, que eu moro a 1 quilômetro da loja. Então eu boto no meu carro, vou e faço esse atendimento. Então a gente acabou construindo um negócio. Fala, pô, mas e se isso escalar? Será que você consegue ter esse mesmo... Não sei. De novo, eu falo muito isso, eu não sofro por um problema que eu não tenho. A gente pode crescer e pode ser que na frente a gente tenha que encontrar uma saída, né? Voltando à questão da tua pergunta dos restaurantes, né? Da questão do modelo restaurante como negócio. E de eu não estar envolvido, né? Cara, restaurante é um negócio de gente. Quem pensa que restaurante é negócio de vender comida tá completamente enganado. Perfeito. Completamente enganado. É um negócio de gente, tá? Hoje em dia você tem que promover uma experiência para esse cliente. Tem uma competição, a gente tá em Ipanema e Leblon num eixo que tem uma competição que tem muito mais assento do que gente para comer. Então, se você não pensar em promover coisas diferentes, né? Eu costumo... A minha busca o tempo inteiro, eu fico pensando o que a gente pode fazer, e serve muito como referência para mim o Cirque du Soleil, né? O Cirque du Soleil é um circo, mas que
deixou de ser aquele circo tradicional, no momento onde o circo estava decadente, onde as pessoas já não queriam ver mais animais, os caras desenvolveram um negócio e é um sucesso, né? Mal comparando, eu acho que hoje o restaurante ele tem que se reinventar para virar um negócio onde as pessoas buscam essa experiência, esse entretenimento, algo que não é um restaurante tradicional, que você vai simplesmente para chegar lá e comer. É para ver e ser visto, é um ambiente que tem uma música, né? Você tem que pensar nos detalhes, né? Sim. Hoje eu tenho super bacana isso, porque eu trouxe uma marca de sabonete pro lavabo lá, que é uma marca super bacana, tem uma qualidade incrível, e a gente recebe comentários no Instagram, as pessoas perguntando, pô, mas cara, tipo, outro dia eu recebi um comentário super bacana, que a esposa falou, fui no restaurante lá no Rudá, nós comemos super bem, mas por incrível que pareça, meu marido voltou da mesa elogiando que tem um sabão e um creme para as mãos, que aí eu fui lá ver e realmente é incrível, e querendo saber a marca. Então assim, às vezes são detalhes que hoje fazem a diferença para um restaurante performar bem. E daí, eu acho que essa preocupação, eu acho que isso a gente tem um time muito bom, né? Eu penso muito nessas coisas, o Gil, que é meu sócio, que tá na operação todos os dias, a gente se fala 10 vezes, porque a gente fala, pô, você não tá no restaurante no dia a dia, mas eu falo com ele 6, 7, 8 vezes por dia, né? Sobre determinadas coisas. Tem algumas vantagens, muitas vantagens na nossa relação. Primeiro é que a gente é muito parecido na forma de pensar. Então, quando a gente individualmente precisa tomar uma decisão e que às vezes não dá tempo, porque eventualmente eu tô numa cirurgia no consultório e ele tá lá diante de uma situação que ele tem que tomar uma decisão. Raras foram as vezes que a gente teve discordância. E todas as vezes que a gente teve discordância, tem uma coisa que eu falo que sociedade é cumplicidade. A gente sempre pensa na conversão, a gente sempre pensa em convergir para o mesmo tema. E isso eu faço lá, eu faço na House of Wine, eu faço com a minha esposa no meu casamento, eu faço com a minha esposa no meu consultório, eu faço com os sócios que a gente tem, né, seja onde for. Então, eu acho que você pensar em convergir, né, e não pensar que a minha vontade é que tem que ser, ou vaidade não. Então, eu e o Gil, a gente tem muito isso parecido. Então, ele tá lá no dia a dia, ele toca, mas a gente tem um time muito bom. Assim, eu tenho o Douglas, que é o nosso maître executivo, que é o cara que cuida da parte de atendimento. Eu tenho a Larisse, diretora de operações. A gente tem o Danilo, que é um baita de um chefe. O Luciano, que é outro chefe também, que estão os dois tocando. Danilo toca umas operações, o Luciano toca outras. Então, a gente tem, cara, gente assim que toca um negócio que a minha presença é irrelevante, na verdade. Assim, tem importância para algumas coisas, mas estar presente... Não é necessário. Não é Você trouxe o ponto gente, e aí quando você foi dissertando sobre gente, eu tava imaginando, bom, ele é para um caminho que depende muito do time, e você concluiu dessa forma. Quando você começa falando, você traz a experiência, que é muito interessante, a música, o detalhe, o mobiliário, com certeza, o sabonete, o creme, sim. Tudo. É muito importante hoje num restaurante, é vendido hoje como uma experiência, né? Ser visto, ver pessoas, etc. Dessa ótica de gente, do cliente, mas aí no final você já foi dissertando e falando sobre time. É isso também, o restaurante, é o que você falou, não é feito de comida. Quem acha que restaurante é feito de comida não é isso. Assim, eu acho que talvez a parte que os meus chefes me perdoem, né? Os cozinheiros. Eles vão ficar loucos. Mas cara... É meio que obrigação isso. A comida tem que você ser tem que comer muito bem. boa. Você não tem jeito, você tem que comer bem, né? Você tem que ter um bom tempero, você tem que ter um bom preparo, você tem que ter uma boa técnica, tem que ter um bom equipamento. É óbvio. Não dá pra errar nisso. Mas o resto, assim, eu falo... Quer ver uma coisa que você tava falando aí da questão do ambiente e tal? Cara, eu tenho um quadro do Gutinho pendurado na parede do meu restaurante que ele me deu de presente. Legal. E aí você vai falar, mas por que esse quadro? Porque a gente tem... Aí é a história do pensar e eu acho que essa energia boa, né, de gente que tá contribuindo, que traz... É um quadro de um índio. Rudá significa Deus do Amor em Tupi-Guarani, que é um dos nossos restaurantes de comida brasileira, contemporânea, moderna, que a gente tem pratos que são releituras de pratos que não são releituras fusion com grandes... Não, você vai comer uma vaca atolada, que é um prato tradicional, ou vai comer lá um prato que tem um molho de muqueca e tal, mas sempre tem alguma coisa que é um toque da inteligência do Danilo, da coisa que ele aprendeu a cozinhar com a mãe, com a avó em casa, tem uma coisa da bagagem de casa, né? Danilo é um baita de um chefe, tem uma experiência bacana, trabalhou com o Claude Troagro, trabalhou com o Mauro Colegreco do Mirazu, é um cara que tem experiência, um jovem chefe,
tem uma técnica, tem uma mão muito boa, mas tem muito amor pelo que ele faz. E aí a gente tem um restaurante que é inspirado, né, o Rudá, que é essa história do Tupi-Guarani, que eu tenho o meu nome, né, uma tradição aí, um nome de origem indígena, e um belo dia Gutinho me dá um quadro de presente, uma foto de um índio, de um povo original, dizendo, cara, eu queria te dar esse quadro de presente, que eu acho que tem tudo a ver com o Rudá e tal. Eu falei, cara, esse quadro vai pra parede, tá lá pendurado, no salão do restaurante, que assim, então eu acho que pensar nesses detalhes, né, assim, acho que fazem a diferença de um ambiente e que é o que as pessoas, no final das contas, assim, é o que elas levam para casa, né? O que faz alguém voltar no restaurante, né? Ou por que faz um restaurante ter uma menção Michelin, né? Eu acho que tem essa série de... E a gente hoje, com essas 3 operações com indicação, eu acho que é isso, é o cuidado, o olhar atento com detalhe, de ter todo esse ambiente, uma boa comida, um bom atendimento, uma boa experiência, uma boa carta de vinhos, né? A gente tem lá prêmios de carta de vinho, excelência em carta de vinho. O Rudá hoje e o Masca são restaurantes super premiados, assim, tem diversos prêmios de revista, de periódico, no próprio Guia Michelin. Então, que bacana. Para um dentista, eu tenho bastante orgulho de ter conseguido. Maravilhoso. É isso. Vem cá, você conheceu o Gutinho e como é que foi isso? Como é que foi seu primeiro encontro? Vocês já fizeram algum projeto juntos? Cara, então, a história com o Gutinho é muito bacana e aí a gente volta pra Serra do Rio com esse projeto da Vila Argentina, né? Um dia eu tava em casa, me liga um amigo meu de infância, um querido amigo meu, Marcelo, um médico, e me disse, pô, Joaquim, eu tenho que marcar uma reunião com você que eu preciso te conectar com o Sandro, que, pô, você já teve lá na Serra, pô, aqueles projetos lá do Borgo. Eu falei, cara, não fui ainda, Marcelo. E tinha acabado de acontecer, Felipe, a gente tinha acabado de fazer no Rudá, de novo, né? A coisa, tipo, tava me empurrando pra cá. A coisa já tava acontecendo, me empurrando pra cá, pra cima. Eu fui procurado por Wilson, que vem a ser parente de um dos meus sócios no restaurante. E o Wilson é do Altos do Rio, sócio do Fábio e do Ernesto. E me ligou, falou, pô, queria falar contigo, a gente tá com um projeto alto. Eu falei, eu já vi o vinho, bacana, você tem que provar, legal, vamos marcar um encontro. E aí o Fábio, que é sócio dele, vem a ser conhecido de um afilhado meu também, que é advogado, e aí vamos marcar de encontrar, pô, a gente tá com um projeto pra fazer algo com os vinhos da Serra do Rio. Falei, peguei, o que você quer fazer? Falei, vamos fazer uma carta do Rio e a gente vai rodar em alguns restaurantes do Rio com alguns vinhos da Serra. Falei, pode botar aqui que a gente vai fazer. No Rudá, tá aberto, vamos fazer. Tem tudo a ver, um restaurante de cozinha brasileira. E eu te conecto com outros donos de restaurantes, se você quiser aqui no Rio, porque eu transito com essa galera. E a gente fez. Tinha lá Fazenda Joana, Família Eloy, Inconfidência. Tassinari, talvez? Tassinari, Casa Rosental e Altos do Rio. Legal. E aí, a gente montou essa carta lá. Na semana, que era a semana da carta, eu tinha um compromisso em Mendoza, não estava no Rio, mas deixei lá o negócio rodando, me ofereci para ajudar na distribuição para os outros restaurantes e tal, foi super bacana, rodou, deu uma mídia legal, saiu em várias revistas no Rio, pô, semana da carta de vinhos da Serra e tal. E logo na sequência seguinte me liga esse amigo dizendo, cara, eu tenho que te apresentar um cara que tá com um projeto, ele vai para Mendoza e eu preciso te apresentar ele, porque, pô, eu falei pra ele que ele vai pra Mendoza, ele tem que te conhecer pra você ver algumas coisas pra ele, que eu sei que você conhece muita gente lá. E eu falei, tá bom, que dia? Marcamos lá um horário. Um belo dia, fui lá, cheguei no Rudá pra almoçar. Quando entra esse amigo que ele queria apresentar, era um amigo meu de infância, que eu não via há, sei lá, 20 e tantos anos. O Sandro, que é um dos sócios desse projeto da Vila Argentina. E na conversa, eles estavam falando, pô, a gente tá aqui com um roteiro para ir para Mendoza, porque a gente tá com um projeto para fazer um projeto inspirado em Mendoza, de vinhos argentinos e tal. E aí eu olhei lá o roteiro dele e falei, cara, eu posso te ajudar com isso. Se vocês me permitirem, eu organizo algumas visitas, conecto vocês com algumas pessoas e eu acho que pode dar um bom resultado para vocês. E fiz isso. E quando eu fiz isso, o Gutinho ficou doido, porque ele viu, assim, as minhas relações que eu tenho muito viscerais com Mendoza. Como eu falei, a gente tá lá há muitos anos, vou muitas vezes por ano. Eu fiz agora 50 anos, recebi lá na nossa vinícola 70 produtores de vinho de Mendoza, entre enólogo, dono de vinícola, família, né, mulheres, filhos, enfim. Então a gente tem uma relação. Então eu consegui construir um roteiro aonde eu consegui colocar eles não só para visitar, não foi uma viagem de enoturismo para eles. Eles estavam indo lá fazer
uma Virou uma experiência, cidade uma irmã? imersão. Virou cidade irmã, De Mendoza. junto com o intendente de Mendoza. O Gutinho assinou lá Legal. um acordo de cidade irmã. E eu consegui conectá-los com arquitetos, gente que desenvolveu a arquitetura de Mendoza, sabe assim? Eu consegui fazer uma conexão com eles para que eles pudessem ver, entender um pouco mais da história, né? A vitivinicultura de Mendoza, a influência, né? Como é que essa história né? Ao longo aí, vamos falar dos anos 90 para cá, talvez, é que a gente tem, acho que uma mudança de qualidade com enólogos estrangeiros, fazendo consultoria, fazendo vinhos finos de qualidade, elevando o nível, né, de meus estudos com ciência, com tecnologia. E eles conseguiram voltar com isso de lá, e eu tô super envolvido aí com eles e com o Gutinho para exatamente botar de pé essa Vila Argentina aí, que eu acho que vai ser um projeto muito bacana. Muito bom. E você trouxe a arquitetura lá de Mendoza, o arquiteto aqui do Borgo é de lá, é o Charlie. Exato. É maravilhoso. E o Christian que tá junto com ele lá também para fazer. O Christian tá lá na... O Christian tá no projeto junto ali, legal. fazendo toda a parte também um pouco criativa. O Christian é um gênio, é um cara que eu acho que... enfim, eles estão com gente... se cercaram de gente boa. Sim. E eu tô ali só contribuindo com as relações que eu tenho em Mendoza. É maravilhoso. Eu não conheço ninguém que não gosta do Christian. Né? É verdade, né? O Christian é um gênio, assim. Eu realmente... É um outro cara também que eu conhecia. E recentemente até tive a oportunidade de trazer o nosso chefe de Mendoza para cá, para poder fazer uma consultoria, para trazer um pouco da experiência de fogo e carne, parrilha argentina. Legal, então a gente tá... Assim, o vínculo tá cada vez mais próximo e mais fechado. Muito bom. Você foi para Mendoza, vamos para lá. Vamos ficar lá um pouquinho. Me conta da sua operação lá, dessa vinícola que você tem, que parece que já tá rolando um M&A dela. Então, na verdade a minha ida para Mendoza sempre foi por turismo, por lazer, né? Sempre gostei muito, fiz amizades com os produtores vindo para cá, fazendo evento e tudo mais. E aí eu entrei de sócio num terreno, num projeto que era um projeto muito hobby de vinho. Isso é legal que você traz, se você puder explicar, até pra quem... Porque rola isso, né? Eu não sei se é no The Vines. The Vines of Mendoza, foi exatamente onde eu comprei. O The Vines foi o primeiro projeto... Falar um pouquinho sobre isso pra um cara que ama o vinho, escuta a gente, fala, porra, é possível ter um pedacinho lá, é possível, que foi onde você começou e depois você teve a sua própria. Exatamente. Na realidade, assim, eu conheci uma pessoa que tinha um projeto que eu tenho o meu vinho que eu desenvolvi, que é talvez o projeto que eu posso dizer que esse é uma coisa que eu criei, idealizei, que tem uma história que tem a ver comigo. Que é um vinho que eu desenvolvi lá com essa pessoa que tem uma empresa chamada Crowd Farming, que ele faz private label, faz vinhos para terceiros. Ele veio do The Vines, ele tinha uma experiência no The Vines, que o The Vines nada mais é do que um condomínio de vinhedos, onde você compra uma parcela de terra e você planta, ou você já compra plantado, se você quiser, e eles fazem todo o processo de serviço para isso, tá incluído. Você paga para eles, sim, mas você tem o suporte do condomínio para fazer. Então você, desde o mantenimento do vinhedo, a poda, a colheita, até a vinificação e até o desenvolvimento da tua marca lá dentro. E eu tive assim, a minha ida para Mendoza depois de muito tempo, eu sou um cara muito, muito inquieto, muito questionador com as coisas. Eu tento entender, eu gosto de ler, eu gosto de saber da história. Acho que um pouco isso do meu tio Bebeto, né? Que as histórias com ele sempre tem uma história, sempre tem alguma coisa. E eu nunca entendi por que Mendoza, uma cidade que eu diria que 90% da vitivinicultura de Mendoza, ela é descendente de italiano. É Luigi Bosca, é Zuccardi, é Catena Zapata, enfim, Rutini. Todos os italianos e os enólogos consultores principais, né? Attilio Paglia, Alberto Antonini, esses caras que foram para Mendoza para desenvolver os vinhos de qualidade em Mendoza, italianos, todos deixaram a Sangiovese de lado, a uva mais plantada na Itália. E isso sempre me... Sim. Por quê? Por que ninguém faz um Sangiovese? Por que eu não... E eu sou um apaixonado por Sangiovese, eu gosto muito de Sangiovese. E por que não tem volume, quantidade, qualidade, né? Qual é a dificuldade sempre? Até então, eu não tinha contato. Hoje eu tenho o privilégio de ter, de alguns anos pra cá, de ter contato até com esses enólogos. Tive com Attilio, foi enólogo consultor da Martino. Tive com Alberto Antonini, que foi sócio da Alto Las Hormigas, que tem o projeto na Toscana.
E eu tive a oportunidade de conversar com eles, mas até então eu não entendia. E eu sempre falava, pô, por que tantos italianos, né? E o Francisco Evangelista, que foi essa pessoa que era um agrônomo, quando eu contei a ideia de fazer um Sangiovese em Mendoza, ele ficou instigado. Eu falei, eu já tenho até o nome do vinho. E o vinho se chama Capárbio. E Capárbio se chama teimoso, persistente. Quem põe muito empenho não desiste nunca. A tradução é isso. É alguém que põe muito empenho. É como se fosse o teimoso mesmo. Mas não teimoso pro lado persistente. Exatamente. Que não desiste. E eu falei, cara, a gente precisa achar uma Sangiovese de qualidade. E nós fomos atrás. Em 2020 eu botei esse projeto de pé. Ou seja, eu já tinha entrado de sócio, onde eu tinha Cabernet Franc e Malbec plantado no The Vines, onde era feito uma barrica de Cabernet Franc, uma barrica que era meio que um hobby, onde os vinhos eram divididos pelos sócios, cada um rotulava com a marca que queria, não tinha era uma coisa meio que, esse vinho ele não expressava o meu terroir, o meu terreno, porque a gente colhia coletivamente, isso ia para um grande tanque, vinificava, e aí a partir daí você decidia, não, eu quero que o meu passe em barrica, 12 meses, 24 meses, primeiro uso, segundo uso, e a gente, meio que você dizia pro teu assistente de enologia, né, o enólogo que estava te conduzindo o teu vinhedo, o que você queria fazer, e a partir daí no final isso tinha um preço X que você pagava e eles tinham todo o know-how para poder botar o vinho aqui no Brasil. O The Vines era um pouco isso, tá? Você tem um hotel e você tem a questão do terreno, que você, em alguns terrenos, você pode até construir uma casa também. Isso era um pouco do que a gente vê acontecendo no mundo inteiro, né, em projetos que tem isso associado. Mas eu queria fazer o meu vinho. Sim. Com uma uva que eu conhecia, que podia entregar o que eu queria de qualidade, com uma vinificação que eu tivesse ali acompanhando com um enólogo do meu lado, que eu pudesse provar, que eu pudesse participar mais ativamente. E o Capárbio nasceu em 2020, em plena pandemia. A primeira amostra veio num caminhão de alho de Mendoza para São Paulo. Eu tive que mandar um amigo meu ir lá buscar para trazer para o Rio. Foi uma confusão danada para eu provar. Logo assim que a gente terminou a fermentação, muita persistência para ter o vinho, realmente. Foi. Mas, enfim, foi com Sangiovese? Sangiovese. 100%. Eu faço um Sangiovese que a gente compra de um produtor, que eu compro a produção dele, um vinhedo super bem cuidado, com 25 anos de idade, muito bacana. Legal. E que eu desenvolvi, o que eu fiz, o Capárbio, do jeito que eu queria. É um vinho 100% Sangiovese, feito em Mendoza, com a característica, com a forma, com o tempo, um fudre, uma barricona de 700 litros, Vicar de primeiro uso, baixa tosta, pouca intervenção de madeira. O vinho tá... Eu tô recebendo um container agora, tá chegando, eu vou te presentear com uma garrafa. Cabeça de bacalhau, cadê ele? Não tá tenho... Para dizer pra você, hoje eu tenho uma garrafa do 2020, e o 2021 eu acabei de embarcar, tá chegando agora mais 15 dias eu tenho ele e eu vou te presentear com a garrafa pra gente brindar quando sair o podcast. Boa, eu agradeço. Capárbio. Tem aroma de alho ou não? Não teve nada a ver? Não. Mas enfim, a minha relação com Mendoza vem muito disso aí, dessa vontade de fazer coisa lá. E aí, com esse projeto, eu passei a importar o vinho pra cá e conheci Hugo Martino, dono da Martino Wines. Aí entra os Estados Unidos nessa história? Não. Os Estados Unidos é outro projeto. Os Estados Unidos até foi antes disso. O projeto dos Estados Unidos a irmã gêmea da Joana, minha esposa, foi morar nos Estados Unidos. E aí tava lá, meu concunhado querendo buscar alguma coisa para empreender. E a gente, numa conversa, surgiu a possibilidade da gente montar um negócio de produtos brasileiros que pudesse atender a comunidade brasileira onde eles estavam. Em Weston, na Flórida, tem muito brasileiro morando, tinha uma comunidade, ela estava muito envolvida, ela com o Maurício, que é nosso sócio, e virou um ponto de encontro dos brasileiros daquela região. Tem vinho. Então tem vinho, mas produtos brasileiros, tá? Picanha, legal. biscoito Globo, mate leão, final de semana tem pastel de feira, caldo de cana, mesmo? Umas coisas assim, bem brasileira para juntar mesmo, feijoada no final de semana. Quando a gente fica um tempo lá, né, a gente quer isso. A saudade afetiva, né, que traz de volta e tal. Então virou um local onde a gente, e aí a coisa cresceu, a gente abriu uma segunda loja em Wynwood, em Miami. E agora a gente mudou a loja de Weston, virou uma franquia e a gente abriu uma terceira loja um pouco maior agora. Legal. Tá bacana. Mas voltando à questão do vinho,
que veio, na verdade, a Remember veio antes, mas o projeto de importação do vinho, eu conheci o Hugo aqui no Brasil. O Hugo é um argentino apaixonado pelo Rio de Janeiro. A história, também volto para como eu conheci o Hugo, né? Se meu pai não tivesse infartado, eu não conheci o Hugo. Porque meu pai ficou no hospital, eu estava num aniversário, praticamente quase todos os anos eu passo meu aniversário em Mendoza. E eu estava com um aniversário com um grupo de amigos, eles tiveram que voltar, porque meu pai ficou internado além do período que a gente tinha programado, e eu fiquei mais alguns dias até ele sair do CTI, pro quarto, pra gente poder voltar, ter alta pra voltar. E num desses dias que ele saiu do CTI e foi pro quarto, o grupo já tinha voltado, todos meus amigos que tinham 20 e poucos amigos nossos lá. Ele tinha descido o que eles chamam lá de sala comum, né? Saiu do CTI pro quarto. E ele falou: meu filho, pô, você tá aqui, eu passei meu aniversário com ele no hospital, enfim, passei a semana toda lá com ele. Ele falou: pô, você tá aqui, eu tô bem, tá tranquilo, pô, se você quiser, vai dar uma volta com a Joana, aí o pessoal já foi embora, vai jantar, almoçar em algum lugar, vê um lugar pra você ir almoçar e tal, vou ficar bem, fica tranquilo. Eu falei: tá bom. E Joana foi, pesquisou, olha que coisa de louco isso. Joana foi, pesquisou uma vinícola, vinícolas novas em Mendoza, porque a gente já conhece tanta coisa. Sim. E não tinha marcado nada, e a gente ia sair, ia ter que voltar rapidinho, e ela encontrou uma vinícola chamada La Madrid, que tem um restaurante chamado Los Bocheros, e reservou e a gente foi lá almoçar. Chegamos lá, sentamos pra almoçar, e eu te confesso que eu tava assim, num momento emocional, muito assim, querendo realmente voltar pra casa, Sim. né? Enfim, a cabeça a mil, porque imagina, ter que dar notícia pra minha mãe que meu pai... O astral tava baixa, a energia um pouco baixa. E um garçom que atendeu a gente, cara, atendeu a gente com um astral tão bom, foi tão divertido, aquela história da experiência. Sim. E acabei trocando uma ideia, ficando de papo com ele, acabei contando um pouco da história do porquê que a gente estava ali, do meu pai. E o Lucas, que é o chefe de cozinha, que inclusive estava aqui semana passada, em Areal, teve aqui. O Lucas estava lá no restaurante e quando eu falei que tinha restaurante no Brasil, o garçom, o John, me apresentou, quis me apresentar a ele. Eu fui lá na cozinha, bati um papo, falei que tinha restaurante no Brasil, trocamos contato, falei que se ele viesse pro Rio, que eu o receberia, que tinha comido super bem, eles estavam fazendo uma troca de menu, aquela coisa, se deixar eu falo pra caramba. Fiquei lá de conversa com ele e tal, enfim. E ele me comentou que ele, além de trabalhar nos Los Bocheros, na La Madrid, ele também trabalhava na Martino Wines, que era de um argentino, mas que esse argentino vivia parte do ano aqui no Rio, no Brasil. E que, se quisesse, ele podia conectar. Eu falei: quero, pô, lógico, o cara mora no Leblon, eu tô com os restaurantes no Leblon e tal, é legal, pô, argentino, pô, tem uma vinícola, não dava tempo de eu ir na Martino, porque eu já ia voltar logo depois, mas, pô, tenho vontade sim. E troquei o contato com ele. Quando eu cheguei no Brasil, eu mandei uma mensagem: o Lucas passou o teu contato, aquela história de ouvir. Sim. E convidei o Hugo um dia pra gente jantar, foi num domingo à tarde. Eu até tinha um churrasco em casa, tomamos um monte de vinho, acabamos, falei: caramba, Joana, a Joana não quis ir. Falei: eu vou lá, porque eu combinei, vou encontrar com ele. Cara, a gente ficou muito amigo. Dali pra frente, a gente já saiu de lá com coisas assim, existia uma empatia natural. E ele com a vinícola, e a gente já combinou de voltar para Mendoza para eu conhecer a Martino, que eu não conhecia, e de fazer um projeto de importação. E hoje a gente importa os vinhos da Martino. Eu distribuo os vinhos da Martino no Rio, para os nossos restaurantes e para outros restaurantes. E o Hugo é um querido amigo que há 3 anos atrás me ligam de 2 anos. 2 anos, foi no ano seguinte, me ligam um dia e falam: cara, tem um projeto aqui que eu quero dividir contigo. Os franceses do Pape Clément, donos do Pape Clément, Bernard Magret, tem uma propriedade em Lujan, e a propriedade está um pouco abandonada, mas eles estão querendo alugar, e eu acho que a gente pode fazer a nossa... Porque eu sempre falei para ele que eu queria ter um projeto, porque o Capárbio, eu vinificava em terceiro. Uma outra coincidência, nessa vez que eu conheci o Lucas, coincidentemente, eu não sabia, o Capárbio estava sendo vinificado na La Madrid. Quando eu falei que ia para La Madrid para almoçar, por conta da história do meu pai, eu descobri que o vinho estava sendo feito lá, pelo Francisco, que era meu sócio. Eu tive a oportunidade de provar o vinho lá sem saber que ele estava sendo feito lá. Nada é por acaso. Nada. Mas e aí, voltando à questão do Hugo, ele me chama e fala: cara, tem um projeto bacana pra gente fazer junto. Falei: tá bom, montamos um plano de negócio para investir, um aluguel com opção de compra. Uma vinícola redonda, circular, linda. Se chama Ronda, por isso a gente nomeou de Ronda, com um jardim, um gramado lindo,
2,4 hectare plantado de Malbec de 1924, um vinhedo centenário, super bem cuidado. O vinhedo estava muito bem cuidado. Pra você ter noção, estava tão bem cuidado que os franceses tinham um contrato com a Catena Zapata para vender a uva para a linha Amancaia, que é os Lafite Rothschild com Catena, fazem Amancaia caro, e essa uva era vendida para eles. Legal. E a gente acabou criando um projeto, um restaurante, Curo, com a vinícola Honda, aonde naquele momento as uvas estavam negociadas para o grupo francês, mas que a gente faria um restaurante e ia recuperar a propriedade. E nós fizemos isso, cara. Cada sócio, a gente tinha sócio brasileiro e argentino, cada um levaria a sua marca para lá, ou seja, a gente tinha na carta dos restaurantes a linha Erminda, que é um projeto do Hugo pessoal, o Caparbio, que é meu projeto, e alguns sócios, Curo, que era do Hernan, que era o nosso sócio argentino. E botamos o restaurante no ar, cara. O restaurante foi um sucesso. TripAdvisor, super bem pontuado, virou um destino super bacana. A gente começou a promover alguns eventos lá. Inclusive a minha festa de 50 anos foi lá, assim, tem um jardim, um gramado super bacana. Isso esse ano, né? Foi esse ano. E por incrível que pareça, a gente teve uma oferta e o negócio, a vinícola tá sendo negociada. Realmente já tá endereçado. É mesmo. É isso, assim, eu acho que a gente conseguiu buscar ali, né, uma valorização do negócio. E fica em Lujan de Cuyo, que você falou? Fica em Lujan, Caicobos. Eu costumo brincar que é a Ipanema de Mendoza. Assim, a zona onde estão as grandes vinícolas. A Chaval Ferret tá do nosso lado, Renascer tá do nosso lado, a Cobos tá Séptima, Rucamalen, algumas vinícolas bem tradicionais, e a Cruzat, que faz espumante, tá numa zona muito bacana. Mas enfim, legal. É isso. A gente tá lá muito envolvido com a Martino. Honda, nesse momento, vai deixar de existir, mas vão-se os anéis, ficam-se os dedos. É assim que é, né? Não tem jeito. Você tem quantos sócios, cara? Quantos negócios? Cara, você sabe que eu não parei pra contar, mas olha só. Na House of Wine são 4. Na vinícola, nós éramos 6. Na Honda. No restaurante, nós somos 4. No consultório, eu e Joana, 2. Na Remember, somos 4. O que mais? Tô esquecendo alguma coisa. Tá rompendo 15 já, sócio, é isso? Cara, a gente tem muito sócio. Agora, o engraçado, né? Eu sou a interseção de todos esses negócios. Entendi. Eu não tenho um sócio... Amigo do amigo? Não tenho um sócio que esteja em 2 negócios, por exemplo. Ah, tá, entendeu? entendi. Ou seja, os 4 sócios que eu tenho na House of Wine, os 3, na verdade, nós somos 4. Os 3 não são meus sócios em outros negócios. E os dos restaurantes não são sócios, e na Remember são outros sócios, e no Vinhedo são outros sócios. São várias tribos. Que você transita. E só tem gente boa, por incrível que pareça. Legal, só tem gente bacana, só tem gente do bem. É uma habilidade sua, reunir pessoas do bem. Só tem gente bacana, só tem gente do bem. Só tem gente que soma, sabe, com um espírito bacana. Você falar, tem diferenças, né? Tem desafios numa sociedade, como num casamento tem. Mas é aquilo que eu te falei, eu acho que se a intenção é convergir, buscar o caminho, né, comum, sim, cara, super leve, super bacana. Um orgulho. Muito bom. Joca, por que Mendonça? Por que você sempre comemora seus aniversários lá? Cara, a relação com o povo, com a amizade, com as pessoas com quem eu fiz. É isso. Não tem assim um motivo, algum. Realmente eu sou muito bem recebido, sempre fui muito bem acolhido. E é um lugar que eu me sinto muito bem. Me sinto realmente muito feliz quando eu tô lá, assim, sabe? Aquela coisa que você fala, sim, é como se fosse a minha segunda casa. Eu tô aqui, eu tô, sabe? Sim. Não que eu não me sinta assim em outros lugares, mas Mendoza tem um quê especial pra mim. Pelos vinhos, pelas pessoas, pelo clima. É uma cidade de sol, é muito bacana. A Serra do Rio de Janeiro, quem sabe? Chegue nesse ponto. Não, mas olha, eu já tô frequentando muito a Serra, boa, tá? Eu acho que realmente aqui é um lugar que eu tenho certeza que eu vou vir muito. Tenho brincado com o Gutinho que ele vai ter que me aturar muito aqui em cima ainda. Um prazer. Vem cá, 50 anos, tu tem tudo, cara. Sucesso, negócio, família. O que ainda falta? O que ainda falta pra você conquistar? Pô, pergunta difícil. Pode pensar, não tem problema nenhum. O episódio é seu. Sinceramente, nada. Eu acho que eu não... Primeiro que eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela em 2016. Foram 900 quilômetros a pé, em 27 dias caminhando. Você fez isso? Fiz.
E ali foi uma virada de chave na minha cabeça com algumas coisas. E... Meu Deus, 27 dias? 27 dias caminhando, dormindo em albergue, em igreja, mochilinha nas costas. E aí a tua pergunta é... E aí tem uma frase que eu li no Caminho de Santiago, que é La société de l'être, c'est différent de la communauté de l'avoir. A sociedade do ter é diferente da comunidade do ser. E, cara, eu fui tão feliz ali com uma mochila, com pouco dinheiro, dormindo em albergue, em igrejas, conhecendo gente, tomando vinho, vendo paisagem, escutando coisas. Uma autoconexão tão forte que, se você me perguntar o que mais você quer ter, mas não sabia nem que eu ia ter isso tudo que a gente tem hoje. Então, assim, pra mim, sinceramente, Felipe, ser é mais importante. Ser, como eu falei, a história de ser exemplo, né, de ser uma referência, de ser uma pessoa que cara, eu não posso dizer que eu acerto sempre, mas eu me preocupo em fazer sempre as coisas da melhor forma possível, mais certo, agir o mais certo com as pessoas, sabe? Eu ensino muito para meus filhos, gratidão é a primeira palavra de um homem de caráter, então a gente ser grato, quando te falei que eu me emocionei um pouco de quando você começou a apresentação minha, eu sou muito grato a todo mundo que passou por esse caminho, por essa trajetória, né? E olha quanta gente fez conexão, né? Para que eu pudesse ver. O Lucas foi ali, puxou uma coisinha, me apresentou ao Hugo. Hoje o Hugo é um irmão querido que eu tenho, meu sócio, a gente tá envolvido com o mundo do vinho. Igual a ele tem tanta gente, tá aí o Gutinho que me conectou aqui, que me apresentou a você. Legal. Como é que eu não vou ser grato ao Gutinho? Bacana. Por poder a gente ter esse papo, ter essa ideia. E certamente nós vamos tomar muito vinho junto, nós vamos falar muito do que tá sendo feito aqui. Certamente eu vou te receber no Rio de Janeiro para você poder comer com a gente lá, conhecer o restaurante. Então, assim... cara, eu acho que eu não preciso de mais nada. Incrível. Ter mais nada. Eu acho que é realmente... a única coisa que se eu pudesse pedir é um pouco de jargão, mas é saúde para continuar fazendo, empreendendo, enfim, desfrutar da minha família, dos meus filhos, da minha netinha, que tem 1 aninho e pouco. Acho que, no final das contas, é um pouco isso. Legal. Cara, profundo o que você falou. Gratidão é a primeira palavra de um homem. Muito bom isso. Eu acho que quando você é grato, cara... Muito forte. Cara, tu faz muitas coisas... E você meio que respondeu um pouco aí, mas o que te move? O que você faria algo de graça, sabe assim? Que te motiva a levantar todos os dias e falar, putz, porque você é um cara cheio de energia, né? Como é que você não cansa? Como é que você mantém toda essa energia? Cara, a tua pergunta é interessante, né? O que você faria de graça? Eu faço tudo de graça. Eu não penso em nada... Nada. Eu não faço nada pensando em quanto que eu vou ganhar. Nada. Tá. Pode ter certeza. Mas tem um motivo? Tem alguém que te inspira? Tem alguma coisa que te impulsiona, que te empurra? Vai, levanta da cama e... Essa energia que você... transparece muito fácil isso, né? É muito óbvia essa sua energia. Eu tenho uma coisa muito clara na minha vida. Eu fui pai com 19 anos. Meu primeiro filho... Legal. Eu fui pai com 19 e não foi uma gravidez planejada. Muito cedo teve que... Eu tive que tocar minha vida. Eu fui trabalhar, eu fui morar com a mãe do meu filho, montamos uma casa. E eu entrei na faculdade em agosto, o João Pedro nasceu em outubro. E eu fui empurrado, em tese assim, eu tinha que amadurecer, eu não tinha o que fazer, eu tinha uma criança para cuidar. E aí o meu perfil também, eu achava que eu tinha que assumir essa responsabilidade. Eu não podia jogar essa carga nas costas dos meus pais, né? Então eu fui trabalhar, Cara, eu vendi material odontológico para meus colegas de turma na faculdade, eu dei palestra de odontologia preventiva, a minha família tinha loja de vestido de noiva, eu já trabalhava na loja desde muito cedo, aquilo, eu toquei a minha vida. E eu acho que o que me empurrou foram os meus filhos. Eu falei isso no outro dia para um amigo que a esposa tá grávida, eu falei, cara, cada filho meu que nasceu, a minha vida deu uma rodada assim. No outro dia até brinquei com a Joana, falei, pô, tá na hora da gente ter mais um filho. Você tá maluco? Com 50 anos, né, não dá mais. Mas enfim, mas eu acho que o que me motiva é isso, é a vontade de seguir fazendo as coisas. De seguir fazendo as coisas. É fazer ser. É isso. É isso. E ser o exemplo. É isso. Eu gosto dessa
coisa inquieta de estar com a cabeça pensando em novos projetos, em desenvolver. Estou muito envolvido, né, com as coisas dos restaurantes, nomes, marcas, conceitos. Divido isso muito com meu sócio, mas tipo a logomarca da House of Wine eu sonhei, acordei de madrugada, tem essa coisa, eu durmo com papel e caneta do lado da cabeceira, porque às vezes vem umas ideias, umas coisas. Então acho que é isso, assim, realmente a vontade de seguir fazendo o que eu faço hoje. É tão bom, já me divirto maravilhoso. Tanto. Bom demais. Você tem uma mentalidade muito empreendedora, muito ativa, muito enérgica, e talvez você teve uma virada de chave aí lá em Compostela. Sim. Isso, cara, sem sombra de dúvida. Você passa muito tempo sozinho, né, Felipe? Assim, sozinho que eu digo. Você não conhecia ninguém, você foi sem conhecer ninguém? Não, ninguém. Fui sozinho, sem e lá você faz amizade, você vai conhece embora. gente, mas você passa muito tempo sozinho. Refletindo. É isso. É uma autoanálise. Sim. De 6, 7 horas por dia. Se você andar 5 horas por dia, 6 horas por dia, você sai do albergue 6 da manhã, 7, anda até 1 da tarde, 2, às vezes para um pouquinho, depois anda mais um pouco. O dia que eu andei mais, eu andei 46 quilômetros. Então, assim, são 8 horas de caminhada, 9. Muito. E só que durante muito tempo, fiz amigos, tenho amigos até hoje do Caminho de Santiago, que eu falo, que eu tenho, enfim, contato, troco mensagem, já viajei para visitá-los. Mas é muito tempo, você fica muito tempo só. E a tua cabeça ali, você... Vai fazendo as sinapses, né? Vai pegando um pouquinho do que você aprendeu aqui, a bagagem de vida, não é isso? Você faz... Assim, eu fiz muitas reflexões sobre atitudes, sobre Sim. relações pessoais, né? As relações... Acho que um pouco dessa história, né? De perdoar, Sim. né, onde é que eu deslizei, onde é que eu não fui tão legal com alguém, né, porque, cara, nós somos seres humanos, né, isso é natural. Então, você tem muito tempo sozinho para fazer essas reflexões e olhar e falar, cara, o que eu quero fazer diferente do que eu fiz até aqui, o que foi bacana que eu fiz, que eu não posso perder, que eu não posso deixar, né, onde é que eu posso ser exemplo para os meus filhos, né, como é né, que referência eu posso ser para eles. Boa. Como é que eu posso ser um motivo de orgulho para os meus pais. Então você passa muito tempo ali, tem assim, independente de religião, tá, Felipe? Você tem um caminho que muita gente faz que tem um cunho espiritual muito grande, né? O caminho Santiago de Compostela vem do latim campus stellae, que os peregrinos eram guiados pelas estrelas, né? E a tradição diz que o corpo de Santiago foi encontrado através de um peregrino por conta guiado pelas estrelas. Tem um lado espiritual muito forte. E o que eu digo para todo mundo, que assim, quando as pessoas perguntam sobre o caminho de Santiago, é que eu tenho certeza que, eu não vou dizer 100%, porque 100% seria demais, mas quase a totalidade das pessoas que estão ali estão por um propósito bom. Ninguém tá ali para fazer nada, ou é porque tá por um fim atlético, esportivo, ou porque tá numa resignação espiritual, ou porque quer fazer uma autoconexão, ou porque vai com um propósito de peregrinação religioso. Então todo mundo que tá ali, acho que tem uma energia tão boa. Sim. Que aquele caminho de estrela debaixo dele, tem tanta gente levando uma energia tão boa, que não tem como você não voltar pleno dessa energia e com mudanças e com ideias e com coisas. Então acho que o Caminho de Santiago realmente é uma coisa que é marcado, muito marcado. Boa, super indica. Muito. Vem cá, se você fosse falar de um restaurante, vamos começar dos seus ali, qual que é o seu preferido? Você tem filhos? Seu preferido. Não pode falar. Você tem 4, filhos. Qual que é o preferido, né? Pois é. Gosta de todos? Não tem como não ser. Tem um preferido. São estilos diferentes. Isso não tô querendo dizer, não, porque cada você não um pode... tem Cara, algo que te encanta. Não tem um que eu goste mais. Eu tenho... É igual filho, né? Sim, tem dia que um tá mais carinhoso, tem dia que você tem que brigar com um, né? Tem dia que um não tá legal, então... Não tenho, de fato não tenho. Tá. Então, facilitar a sua vida. Top 3 do Rio. Os top 3 restaurantes do Rio. Você gosta muito, que você indicaria. Além dos seus. Aliás, vamos reforçar aqui. Quais são os seus? Os nomes, todos em Ipanema e Leblon. Hoje a gente tem, dentro do Shopping Leblon, a Brasserie Mimolete,
e o It Ristorante, que é um italiano, e a gente tem a marca do Quadrifoglio, que era o tradicional quadrifólio do Rio de Janeiro, que a gente comprou a marca, que a gente só opera delivery, que sai do Shopping Leblon. A gente tem mais outras 3 marcas funcionando: o Rudá, comida brasileira, e o Masca, que é essa cozinha contemporânea. O Izar, que era o restaurante inspirado no Caminho de Santiago, a gente encerrou, era em Ipanema, a gente está buscando um outro local. Teve uma reorganização na sociedade ano passado e a gente acabou entregando esse ponto, mas a marca ficou com a gente, que a gente deve voltar com ele. A gente estava com um projeto pronto agora, um lindo, um 3D para um local, mas acabou não sendo possível, mas muito provavelmente em breve ele volta. Izar significa estrela em basco, né? Estrela, Caminho de Santiago de Compostela, Campos de Estrela, Izar. Boa. É estrela na língua euscara, que é a língua basca, que é onde começa o Caminho de Santiago tradicional, que é nos Pirineus, Saint-Jean-Pied-de-Port, que é nos Pirineus franceses, e vai até a Galícia, em Santiago de Compostela. Muito conhecimento. São os 5. E top 3, então? Top 3 do Rio. Que você gosta, que você indica? Olha, cara, eu sou um cara tendencioso. Manda bala. Aí sempre nos restaurantes que eu gosto, que eu curto, e principalmente de restaurantes dos amigos, né? Eu acabo frequentando muito os restaurantes dos meus amigos. Mas falando em termos de, assim, restaurante que eu acho que tá posicionado, eu fui recentemente no Madame Olympe, que ganhou uma estrela Michelin de uma jovem chefe chamada Jéssica Trindade. Realmente a comida é espetacular, é um restaurante que tem uma arquitetura, um design, é um restaurante de uma estrela Michelin, merece uma estrela. Madame Olympe? Madame Olympe. Fica onde? No Leblon. Leblon, tá. Leblon. Esse é o top 1? Pra mim hoje, se for pensar em qualidade, né, eu acho que eu colocaria ele e colocaria o Casa 201. Casa 201? Do João Paulo Frankfeld também, que ganhou uma estrela Michelin. Fica onde esse? Fica em Jardim Botânico. Tá. Jardim Botânico. Casa 201. Empatado, top 1 empatado. E o outro? E aí eu vou te falar um restaurante, cara, que é de um amigo meu, que eu gosto muito de ir. Não é um restaurante que tem recomendação Michelin, mas não é esse menu de passos, não é ultra sofisticado. É um restaurante como do estilo dos nossos, vamos dizer assim. É um restaurante que tem uma recomendação, que tem uma gastronomia muito boa, e eu gosto muito de cozinha portuguesa, que é o Quinta do Henriqueta, no Jardim Botânico. Também no Jardim Botânico. Quinta? Quinta do Henriqueta. Do Henriqueta? Tem uma carta de vinho muito bacana, tem muito vinho português, muito vinho dos nossos amigos. É um restaurante que eu gosto muito. O ambiente é super agradável, toca um fadinho. Então, muito assim, bom. Eu tô com 2 filhos morando em Portugal, tenho muitos amigos produtores de vinho em Portugal, então a gente tá, assim, muito linkado. Aí eu gosto muito da cozinha de lá. Legal. O Capárbio, voltando agora pro vinho. Se alguém quiser bebê-lo, é possível daqui a um tempo comprar? Como é que é isso? Ou não? Felipe, eu trouxe agora a produção total, anual, 1.800 garrafas. Legal. Eu tô trazendo agora a safra 2021 e 2022. Eu tinha algumas garrafas ainda em Mendoza. 2020 eu não tenho uma garrafa que tá guardada na minha adega, que essa vai ficar lá. Boa. Enfim, não sei, para algum dia provar. Mas tá chegando agora. E muito provavelmente a gente deve botar alguma coisa no mercado. Não foi um vinho que eu fiz para vender, tá? Se você me perguntar consumo preço... próprio. É para presentear os amigos, legal. É para isso. É para contar essa história, e não é um... comercial, a gente tem a linha Martino, que eu tenho desde um varietal até outros vinhos. Tá. Beleza. Tirando o Capárbio, top 3 vinhos que você gosta de beber. Cara, pode ser do mundo. O meu vinho da vida... Qual é? O meu vinho da vida é um Brunello do Soldera 2006. Esse vinho eu tenho a memória gustativa dele até hoje. Posso escovar o dente, eu lembro do gosto do vinho até hoje. É um vinho que me marcou muito. E assim, tem umas coisas que... não é um vinho simples, né? É um vinho que... Hoje deve estar custando quanto? É caro isso. Esse não é baratinho, não. Eu vou chutar uns 6, talvez 7. Por aí. Uma garrafa. Pode ser. Isso... Comprando bem, não comprando em restaurante. Se for restaurante aí... Não, esse é uma garrafa que eu tinha na adega. A história do Soldera, a questão do que ficou muito famoso pela história do cara que abriu lá os tanques e tal, que se perdeu uma produção. Eu nunca tinha provado, eu tinha uma garrafa. Te confesso que eu não lembro aonde foi que eu comprei. Eu acho que eu comprei num lote com alguns outros vinhos, assim, que vieram alguns Margaux, umas coisas assim. Legal. Veio um lote... que eu tinha um bom preço ali naquele momento, tinha um risco, porque eu não sabia como é que estava armazenado, veio indicado de um amigo que tinha, o dono estava querendo vender.
Mas, e aí um dia, cara, eu me lembro perfeitamente disso, assim, porque foi um vinho que me marcou tanto que eu guardei. Na verdade, muitas das vezes você guarda o vinho pela pessoa, pelo evento que você tá. Na verdade, eu guardei o evento por causa do vinho. Era uma terça-feira, eu cheguei do consultório à noite e fui lá na adega e peguei pra beber. E fui jantar num restaurante perto de casa, do Olivo, um amigo meu, do Paulo Pacheco, ali pertinho de casa, que eu adoro também, é um restaurante que eu vou muito, talvez um restaurante que eu frequente porque é perto da minha casa. Olivo. Olivo. Tem aqui na Serra, tem em Itaipava. E aí eu fui, peguei a garrafa, levei o vinho, e aí quando eu entrei no carro que a Joana olhou, ela falou... E por causa do blog, muitas das vezes ela até posta o vinho e tal. E aí ela olhou, foi lá, deu um search pra ver o vinho, porque de repente ela escreveu um texto lá no Vamos de Viagem. E ela olhou e falou, esqueci alguma data especial hoje? Tem alguma coisa, algum evento? Eu falei, não, por quê? Ela, não, porque esse vinho. Eu falei, o que tem? É uma terça-feira, vou jantar com a minha mulher, tem coisa melhor do que tomar um bom vinho, né? E, cara, o vinho tava espetacular. Espetacular. Tava muito bom mesmo. Então, assim, esse vinho eu tenho uma memória... e aí um segundo que também me marcou muito, que eu me lembro, que aliás é um cara que até não tem como falar de vinho, não falar dele, não sei se você conhece Rogério Felício, que tá escrevendo a revista Roff. Rogério é meu amigo pessoal, legal, querido amigo. Legal. Tenho ajudado a ele com a revista. Aqui, pois é, cara, esse é ele um cara... mora onde? Ele mora em Niterói. Ah, então, eu vi aqui é um pulo. Depois a gente compartilha. Vambora. Esse é um cara legal. Que você tem que trocar uma ideia, porque os textos dele são... Não sei se você já leu. Sim, já, pô, claro. O Dr. Leonardo Cury trouxe pra mim a primeira edição. Querido amigo, claro. O Léo é amigo nosso em comum. Até a gente mas eu não tenho recebido, eu não sei. Não, vou te mandar. Onde tem acesso à revista, mas ele tem que vir. Eu vou separar. Eu tenho lá. Acabei ficando sem nenhum exemplar, nem da 1, nem da 2, nem da 3. Porque eu acabei trouxe pro Gutinho, trouxe pro Ideraldo. Sim. Subi aqui. Um dia a gente esteve no Locanda, teve um almoço. Eu levei para alguns amigos que estavam lá. Mas eu fiquei sem nenhum. Acabei distribuindo a que eu tinha. Hoje eu tenho lá no meu consultório os 3 exemplares que estão na recepção. Boa. Mas o Hoff é um cara... E a gente sai muito pra beber junto. Ele e o Diogo, dono do Escama também, que é meu parceiro, dono do Henriqueta. Eu me lembro de um Ponceau branco. Um Merceau. Merceau. Branco. Cara, que tava... Eu nunca ouvi falar mal de Merceau. Bizarro. Um 2009 também. Também me lembro da cor, lembro do lugar onde a gente almoçou e tava incrível. Cara, e aí em terceiro lugar, eu acho que já fica... tenho que pensar assim, eu tenho esses 2 que pra mim estão muito marcados, mas pensar num terceiro vinho... Deixa pra um próximo episódio. Quem sabe né? Um Fortuna um dia, lógico, quem sabe? Por que não? Aí sim, pô. Um da Serra do Rio. É isso, então. Maravilha. Depois eu melhoro minha pergunta, falo só da Serra do Rio, top 3. Cara, você sabe, e eu posso te falar, eu já provei algumas coisas. Gostei muito do Fazenda Joana, um Sauvignon Blanc deles. Legal. Gostei muito, eu ganhei um daqui, da família Eloy, um Syrah. Eu não me lembro o ano, mas foi um que ganhou prêmio também. 2023. Pode ter sido. Provável. Tava bom pra caramba. Tomei, não tem muito tempo, quis abrir pra provar. Os meninos da Altos do Rio, eu nunca sei quem era o que, mas eu sei que teve um que eu provei agora no Wine South America, que eu tive lá no Sul. Tava muito bom também, o Sauvignon Blanc deles. Legal. Não me lembro, Matinê? Pode ser, acho que é eu não sei também exato o nome. Inclusive eu já falei com o Fábio, ele... Cara, muito bons os vinhos. Eu acho que tem coisa muito boa aqui saindo. Bacana. De verdade. Joca, cara, a gente pode ficar aqui horas, né? Caramba, né? Já na verdade já rompeu, Estendemos. sei lá quanto tempo tem. Tem já... Aí, rompeu 1h20. Diz pra mim, como é que faz pra te encontrar, quem quer acompanhar seu trabalho, como é que é o Instagram? Joca Ururaí, @Joca Ururaí, o meu Instagram. Ele é fechado, mas a gente recebe ele é fechado. Tá. Tem algum aberto pra divulgação? E o Vamos de Viagem, que é onde a gente divulga os nossos roteiros. A gente gravou uns programas. Tem um programa que tá no YouTube, no My Wine Experience do YouTube. A gente tem os programas que a gente gravou com os nossos amigos. O mote do programa fizemos Portugal, Chile e Argentina já. Que é Joca e Joana, eu e ela, na casa dos nossos amigos. Então a gente almoçando, fazendo degustação, passando uma tarde com os produtores
Isso é o My Wine Experience, My Wine que Experience. diferencia de outros blogs naturais de viagem, alguma coisa assim, é isso? O projeto My Wine Experience, ele tem a questão do programa, né, que tá junto ali com Vamos de Viagem, que tem enoturismo, mas o My Wine Experience é uma plataforma que a gente desenvolveu de venda de pacotes de enoturismo. Legal. Então, por exemplo, a gente vai fazer um jantar harmonizado no Masca agora, dia 29 de julho, no Masca. Essa plataforma você compra online o jantar, você compra antecipado, tem lá o menu, os vinhos que são harmonizados. Então, a gente desenvolveu essa plataforma. Inicialmente a gente vende os nossos eventos, mas a ideia é que, por exemplo, amanhã você lá na Fortuna tem um programa de enoturismo que você quer comunicar e vender. Entendi. Então você vai poder subir esse programa lá, vai botar uma degustação, o cara pode comprar antecipado, paga via cartão de crédito, você recebe a reserva. Então é quase que como imagina um booking de hotel, só que de enoturismo. De enoturismo, voltado para atividade, para passeio a cavalos, enfim, tudo isso. A gente vai tudo botar que tá atrelado ao enoturismo. E como que é para acessar, então? MyWineExperience.com. Esse é Ou não, é aplicativo que você baixa? Isso tá... Não, My Wine Experience tá. O programa de viagem tá dentro do YouTube e o Instagram tá no Vamos de Viagem, @VamosDeViagem, que é um Instagram aberto. Tá bom. Isso. E a gente tava falando da questão do programa, né, da plataforma, aí é vamosdeviagem.com.br. Que aí é o site onde tem o blog, onde tem todas as coisas. Aí é o site, não é Instagram. Boa. Qual é a melhor... Pra gente finalizar, eu tenho ainda uma pergunta, mas que eu sempre faço. Qual é a melhor experiência de enoturismo que você, no teu ponto de vista, já teve ou tem disponível pra quem queira fazer esse tipo de programação? Cara, já fiz tanta coisa bacana, com tanta gente, amigo, assim. Eu posso citar mais de uma? Claro. Visita com o Álvaro, que é o agrônomo da Quinta das Carvalhas, no Douro. Eu não conheci nunca, até hoje, uma pessoa tão apaixonada por agronomia e viticultura como o Álvaro. Gênio. Mas é gênio mesmo. Assim, você passa algumas horas com ele e você não tem vontade de ir embora. Tá? Isso é possível através da vinícola. Plataforma. Quinta das Carvalhas, não. Isso vai direto e consegue fazer. Direto na Quinta das Carvalhas. A gente pode ajudar, assim, entrar em contato pelo Instagram, falar, pô, Joca, eu vi você falando lá no podcast da visita com o Álvaro, Álvaro Martim da Quinta das Carvalhas. O Álvaro é meu amigo pessoal. Eu ligo pra ele, ligo pro Pedrinho Silva Reis lá da Quinta das Carvalhas e a gente agenda. É uma visita... a parte do programa natural, do normal que eles têm lá. Você tem a visita, você tem a degustação e tal, mas tem a visita com o Álvaro, que é um programa diferente. Isso é incrível, tá? Isso eu recomendo para quem for pro Douro não deixar de fazer. Tem uma outra experiência aí indo para Mendoza, que eu acho que é incrível, que é uma experiência na montanha, de cavalo, no Mirador São Pedro, saindo do Vierro Manzano, Rancho Vierro Manzano, que é do Nino Massi, que é um maluco, gente boa pra caramba, mas é um cara engraçado, espirituoso, bem-humorado, louco, argentino, imagina um cara do campo, engraçado, divertido, e ele faz uma festa no rancho, com assado campeiro, música, e aí, cara, tem de tudo lá. Bons vinhos, pra quem gosta de um puro pra fumar um charuto, ele recebe de uma forma e faz um passeio. Você pode subir, ele vai com a Land Rover e você vai com os cavalos, né, o grupo, e vai até o mirador, lá em cima ele abre lá umas cervejas, às vezes tem um cara tocando um violino, faz um pôr do sol, é uma experiência linda. Espetacular. E por último, eu acho que aí trazendo um pouco mais de gastronomia e experiência, é o almoço na Dona Maria Wines, no Alentejo, com Júlio Bastos. Esse é uma casa onde foi um presente do rei de Portugal para sua amante, Dona Maria. Por isso lá tem a linha de vinho Amante. E o Júlio é um cara que é um super respeitado produtor de vinho, um autodidata em vinho. Os vinhos super premiados deles, o Alicante Boucher dele é um vinho super premiado em Portugal. E o almoço é dentro da casa, num salão, parece um palácio, tem uma capela, uma casa linda, com um jardim lindo, um dos jardins mais bonitos de Portugal.
E o Júlio é um cara especial e esse almoço é realmente muito bacana. Sensacional. Joca, pra você, o que o vinho faz? Amizade, cara. Acho que não tem nada melhor do que conectar pessoas com o vinho. O vinho é um veículo de criar relações e amizade que eu não sei se você já sempre deve ter ouvido essa resposta, porque eu acho que é muito claro, eu acho que todo mundo fala. Não tem nada melhor do que você sentar com amigos em volta de uma mesa, com uma boa garrafa de um vinho e desfrutar. E, enfim, os textos do Rogério Felício na revista dele falam muito, né, faz muito essa conexão entre, né? Então acho que o vinho faz grandes amizades. Não conheço ninguém que não tenha feito amizade com uma garrafa de vinho e ficado próximo. Estamos nós aqui. Boa. Bebendo café, ok. Faz mais negócio ali e tal. É isso. Não, mas o vinho é bebida. Faz conexões, eu acho que é isso. Legal. Muito bacana. Obrigado, grazie. Foi especial. Cara, eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho pro teu público. Eu que já tinha curtido aí alguns amigos de quem eu admiro tanto, sou fã, passaram por aqui, por essa cadeira, e um papo super agradável. Então eu fico super lisonjeado com o convite. Quero poder estar mais perto aqui da Serra do Rio, quero poder estar mais perto de vocês e quero poder te receber lá no Rio para poder retribuir esse carinho. Estamos combinados já. E eu vou te fazer a pergunta ainda do top 3 aqui da Serra do Rio de Janeiro. Tô esperando. Deixa pra próxima. Fechado. Joca Ururaí, dentista, empreendedor, produtor, enoturista, um homem que acredita que nada na vida é por acaso, mas que conhecer uma pessoa pode mudar tudo. Um homem que acredita em fazer e ser. Porque o vinho não é o fim, é o começo. Se você gostou dessa conversa, se ela te provocou, manda no grupo dos amigos aí do WhatsApp, o grupo da família, porque essa conversa é inspiradora, várias dicas, um baita conhecimento que vale a pena compartilhar. Se você tá vendo no YouTube, já curte, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho para você ser notificado dos novos episódios também. E no Spotify, tá escutando a gente? Agora que finalizou o episódio, vai, coloca aí, clica, não custa nada, dá 5 estrelas, que a gente vai levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, porque tá muito interessante. Grazie, o vinho cresce assim de mesa em mesa. Até a próxima conversa. Salute. Felipe, salute. Obrigado, meu irmão.